Quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais um programa Momento de Reflexão. Esse programa trata de temas diversificados e atuais, sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus, que diz em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da mentira e de toda ilusão. Você pode participar nos contatando pelo Twitter, que aparece aí, e dando a sua opinião e fazendo a sua pergunta. Você também pode assistir esse programa pelo nosso site, redervc.com.br, ou no nosso canal do YouTube, TV Funvic Rede RVC. O programa Momento de Reflexão de hoje tem como tema o medo. Olha que tema interessante, o medo. E será apresentado em 3 blocos. E o texto para meditação e reflexão inicial se encontra no livro de Salmos, em Salmo de número 56 e verso de número 3, que iremos compartilhar agora. Diz assim a santa palavra de Deus: No dia em que eu te temer, hei de confiar em ti. Repetindo, no dia em que eu te temer, hei de confiar em ti. Nós queremos que você compreenda que esta palavra nos inspira, que o temor pode chegar diante de qualquer um, mas no dia que eu e você tivermos esse medo, nós podemos confiar em Deus. Vamos fazer uma reflexão breve sobre o que é medo. Uma das armas mais populares do inimigo das nossas almas, que ele usa contra nós, e a preocupação gera uma preocupação, uma ansiedade, um medo, pode nos oprimir e deprimir por causa desse medo, provocado pelas trevas, controlando cada movimento nosso e decisão. É uma loucura o que está acontecendo ao nosso redor hoje. Medo de guerras, de conflitos, de perseguições, violências, crimes, desastres naturais, terrorismos, incertezas econômicas, desempregos, decisões, doenças e morte. Uma gama de coisas à nossa volta que nos pressionam e faz com que nós tenhamos medo. Tememos pelo futuro dos nossos filhos, tememos por nossas famílias, tememos pelo nosso futuro financeiro, tememos por nossa segurança. A lista é contínua, é ampla e é longa. Há realmente muita coisa que poderia potencialmente nos preocupar. No entanto, a realidade nos diz que grande parte das coisas que nos preocupam e nos causam medo quase nunca acontece. Que coisa interessante! Nós vivemos sob a pressão, sob o peso do medo e nos tornamos, as nossas vidas, um fardo pesado de se levar. Dessa forma, muitos passam toda a sua vida aprisionados pelo medo e não reagem, não vivem, porque simplesmente não conhecem a Deus e não desfrutam do seu conhecimento e poder, para nos libertar do engano, da mentira e das prisões que o inimigo aprisiona por meio de incutir o medo na mente das pessoas. Olha que coisa interessante, o inimigo, ele incute na mente das pessoas o medo e as pessoas ficam aprisionadas. O medo abate, afeta, abate a alma e o espírito das pessoas. E na tricotomia do ser, sabemos que somos feitos de corpo, alma e espírito. Sendo que o alimento para o corpo, todos nós conhecemos e fazemos opções de uma dieta saudável ou não. E conforme as nossas escolhas, nós colhemos um corpo saudável ou um corpo deformado e doente e cheio de lesões e doenças, das quais algumas podem levar até a morte precoce. Mas também há necessidade de alimento para a alma e o espírito. E podemos escolher o bom ou o ruim, o que destrói ou o que edifica,
mas tem milhares de pessoas escolhendo alimentos para a alma e do espírito como alimentos ou produtos destrutivos. Por exemplo, escolher preencher algo de sua vida com ilusões, prazeres, luxúrias, filosofias vãs, meditações transcendentais, yoga, seitas ou qualquer coisa que seja contrária ou oposta ao livro do conhecimento, lamento lhe dizer, mas eu tenho que lhe dizer, tudo isso leva o homem a uma falsa vida, é ilusório e no final traz o medo, a depressão, o pânico, a doença, a morte, morte da alma e morte do corpo. Então nós estamos aqui com a função de te alertar. Somente a palavra de Deus tem o poder de te alimentar, de nos alimentar, porque ela penetra como uma espada de dois gumes até a divisão da alma e do espírito e discerne os pensamentos e intenções da mente e do coração e de alimentar verdadeiramente a alma e o espírito. Ela pode alimentar nossa alma e nosso espírito e mudar o quadro da nossa vida, o quadro da nossa vida pessoal, porque elas são as palavras do próprio Deus. Suas palavras, as palavras de Deus, elas são palavras de vida, calmamente para a nossa alma, acalmando o nosso espírito, dando poder aos nossos dias. Nem sempre é fácil e muitas vezes se resume a uma escolha por optar ou não permitir que o medo e a ansiedade controle a minha ou a sua vida. Nós ainda podemos sentir medos, mas podemos acreditar que Deus está conosco, que Ele é o nosso provedor. Podemos não saber o futuro, mas podemos confiar no que Deus irá fazer e Ele faz por nós. Ele nos surpreende com o seu agir, mudando a nossa história de mal em bem, de tristeza em alegria, de maldição em bênção. Nesse momento, eu quero lhe perguntar por uma reflexão. Você deseja continuar aprisionado com o medo? Uma segunda reflexão, você perde às vezes parte de sua vida ficando aprisionado por esse suposto medo? Sim, é um momento de reflexão necessário para tomar as decisões que possam mudar a sua história. Nesse momento, eu quero que você pense um pouco. Nós alertamos você por tudo aquilo que significa o medo, que no fundo ele é uma ilusão criada pelo inimigo das nossas almas. Mas se você confiar em Deus, se você invocar esse Deus na tua presença, Ele pode trazer pela sua palavra um alimento de força e fortalecimento para você vencer essa prisão e esse medo que você tem sentido. E essas perguntas é para você refletir. Se você quer continuar nessa situação ou você quer dar um passo de confiança, de fé e mudar a tua história. Enquanto você pensa e reflexiona um pouco sobre essas questões, iremos para um breve intervalo e voltaremos já com um momento de reflexão. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema O Medo. Olha o tema, o medo. Lembram que vocês podem participar através do Twitter ou também através do nosso site Visualizando. E vocês podem, através do Twitter, enviar mensagens, perguntas e sugestões. Em nosso primeiro bloco, falamos sobre o que é o medo. Esclarecemos sobre o medo, alguns quadros de medos relacionados à nossa vida diária e o seu efeito em nossa vida. E promovemos um momento de reflexão por meio de alguns questionamentos e com algumas perguntas, sendo a primeira:
Você deseja continuar aprisionado com medo? Não acredito não, né? Mas é uma pergunta para você. E a segunda, você perde fases da sua vida ficando aprisionado por esse suposto medo? Você perde essas fases da sua vida? Você acredita nisso? Vamos agora meditarmos em alguns trechos do livro do conhecimento de Deus, que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. Olha que mensagem, é o próprio Deus falando para nós não temermos, porque Ele nos sustenta, Ele é a nossa força. E o versículo que lemos no primeiro bloco, que vamos reler agora, que diz: em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. O salmista, Salmo 56, verso 3, ele nos inspira que no momento em que nós tivermos medo, que nós temermos, nós devemos confiar em Deus, porque só Ele pode agir nesse momento nas nossas vidas. Não estejais inquietos por alguma coisa, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, de 6 a 7. É uma mensagem para que nos momentos difíceis da adversidade da nossa vida, nos momentos em que nós tivermos medo, nós temos que ter paz, tranquilidade, falarmos para a nossa alma lá dentro de nosso ser: aquieta, que o Senhor está no controle de tudo. Outra mensagem: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, né? Em João 14, 27, o próprio Jesus dizendo para nós, para a gente não ficar com o coração triste, né? No coração oprimido, né? Ou medroso. Por quê? Porque o Senhor vai agir nas nossas vidas, Ele pode agir nas nossas vidas. Olha outro trecho, outro versículo: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Ele não nos deu medo. Ele não nos deu medo. Um outro verso para meditarmos: no amor não há temor, antes o amor perfeito lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Quer dizer, aquele que fica com medo, 1 João 4, 18, aquele que está com medo, ele não consegue nem manifestar o amor, o carinho, a atenção às suas pessoas. Às vezes você, homem, pai de família, com medo, como você vai refletir o amor à sua família, a segurança de você cuidar daqueles que esperam em Deus e depois em você? E a palavra de Deus nos orienta sobre isso. Olha uma outra orientação da palavra de Deus, do livro do conhecimento: na multidão dos meus pensamentos, dentro de mim, as tuas consolações recriaram a minha alma. Salmo 94, verso 19. Olha um outro: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Aí pode colocar o teu nome no lugar de ó Jacó. E te formou, ó Israel. E no lugar de Israel, povo de Deus. Não temas, que eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e disse: tu és meu. Isaías 43, verso 1. Deus está falando: eu te chamei pelo teu nome, eu te conheço. Não temas, não tenha medo. Mas você vai entender, Deus fala isso, a sua palavra através do livro do conhecimento oferece isso para você, mas muitas vezes você não está desfrutando disso, e nós vamos falar sobre isso. Mas continuando, avançando um pouco mais do livro do conhecimento: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegrará. Provérbios 12,
25. Às vezes o coração está batido e está precisando do quê? De uma palavra de conforto, uma palavra de bênção, uma palavra de orientação. Continuando, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, verso 4. O salmista Davi registrou isso inspirado por Deus, mesmo com medo do vale da sombra da morte. Não temeria, porque ele confiava no Senhor. Ele confiava, ele sabia que o Senhor era o pastor dele, aquele que cuidava dele. Uma outra palavra. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes. Palavra do livro de Josué. Palavra de bênção para fortalecer um homem que seria um grande líder do povo de Israel. Um novo rei, aquele que assumiu o lugar de Moisés. Muitas vezes na nossa vida, nós vamos enfrentar grandes desafios e às vezes você fica com medo, com temor de enfrentar esses desafios. Mas Deus está falando, como Ele disse para Josué, aonde tu andares, eu serei contigo. Josué 1:9. Não vos inquieteis, pois pelo dia do amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus disse em Mateus 6,34, que Ele daria ordem para o amanhã e o amanhã cuidaria de nós. É o zelo de Deus para a minha vida e para a sua vida. E nós encontramos uma infinidade de conhecimento, de palavras, de força, de poder, de nos dar um posicionamento e lutarmos contra o medo e com todas as armas que o inimigo tenta me abater e te abater. Mas para isso é necessário nos humilharmos debaixo das potentes mãos de Deus, para que no tempo determinado Ele nos exalte. Por isso, talvez você esteja passando por essa dificuldade, esse momento de medo, porque você está vivendo e enfrentando o medo sozinho. E Deus quer que você entregue esse fardo pesado a Ele, para Ele te ajudar, fortalecer e sustentar. Enquanto você faz uma breve reflexão em cima de todos esses textos que nós falamos, essa palavra de Deus, nós queremos, neste momento, dizer que Deus tem algo melhor para você. Nós vamos para um breve intervalo e logo nós voltamos para o nosso terceiro e último bloco, momento de reflexão. Até já! Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje, Momento de Reflexão, com o tema o medo. O medo. Lembrem que vocês podem participar através do Twitter, enviando mensagens, perguntas e até sugestões. Em nosso primeiro bloco, falamos sobre o que é o medo e alguns quadros de medo e o seu efeito na sua vida. E provemos um momento de reflexão por meio de algumas perguntas, alguns questionamentos. E algumas, como, por exemplo, você deseja continuar aprisionado com medo? E a segunda, você perde as fases da sua vida ficando aprisionado pelo suposto medo? Já no segundo bloco, nós compartilhamos vários trechos da palavra de Deus, vários textos do livro do conhecimento, para promover na sua vida uma grande reflexão sob a luz da palavra, para promover também você uma libertação desse fantasma do medo, e deixamos outros questionamentos, E agora nós queremos, nesse terceiro bloco, fazer mais alguns questionamentos, para que você reflita um pouco e nós vamos caminhar para a conclusão. E a pergunta que eu quero fazer é: você tem confiado no Senhor Deus? Você tem confiado no Senhor Deus? A segunda pergunta que eu quero fazer: você tem buscado nele?
ou tem buscado em fontes ou lugares parecidos, mas que são falsos? Às vezes você tem buscado, sim, mas em lugares que parecem e não tem efeito, porque eles são ilusórios, são falsos. Vamos continuar meditando em alguns trechos do livro do conhecimento de Deus para fecharmos com o esclarecimento da verdade e a conclusão que possibilite na tua vida uma verdadeira mudança. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Ele somente, e ela só é feita pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós não conseguimos entregar nossa vida a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Como está registrado no livro do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João no capítulo 14 e versículo 6, que diz: E disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Deus deixou essa circunstância e condição sine qua non registrada, de que o acesso a Deus é por meio do Filho Jesus. Sendo assim, para desfrutar da proteção, cuidado e o agir de Deus em nossas vidas, precisamos reconhecê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Somente dessa forma, a palavra de Deus tem poder para nos alimentar e promover transformação em nossas vidas. Vejamos o que está escrito no livro do conhecimento. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. Salmo 118, versos 6 e 7. Que palavra poderosa, né? Não temerei esses homens, essas circunstâncias que me afrontam. Outro trecho, outro texto do livro do conhecimento. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Provérbios 29, verso de número 25. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 4, 39 e 40. Olha o que o próprio Cristo fez. Ele acalmou a tempestade na vida dos seus discípulos durante aquela tempestade em alto mar. Ele ordenou ao vento e ao mar que se calasse e se aquietasse, e eles obedeceram. Olha como a interferência de Deus por meio de Jesus Cristo é poderosa e pode mudar uma circunstância. Eles estavam com medo daquela tempestade. E Jesus, quando eles clamaram, eles foram até Jesus, Jesus agiu e mudou aquela circunstância. Transformou a tempestade em grande bonança. É o que Deus quer fazer na sua vida. Outro trecho. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 37, verso 4. Que coisa tremenda. Ali nós começamos a entender que Deus envia os seus anjos e coloca ao nosso redor para nos guardar e nos proteger, porém Ele faz isso para aqueles que o temem. Você tem que temer não o homem, não a circunstância que você está vivendo, você tem que temer a Deus, porque Ele pode agir na tua vida. Mas também, se padecerdes por amor de justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. 1 Pedro, capítulo 3, verso 14. E o outro texto, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, verso 4. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Deus declarando que Ele é aquele que luta por nós, aquele que nos defende. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas,
crê somente. Marcos 5:36. E eu quero terminar esse momento dizendo que se você entregar a sua vida ao Senhor, todas essas palavras proféticas de Deus, elas passam a ter poder sobre a tua vida. E os anjos de Deus, que são conduzidos pelo próprio Deus para nos guardar e nos proteger de tantas circunstâncias, o próprio Deus pode intervir nas minhas e nas tuas dificuldades, no meu e no seu medo, no medo da minha e da sua família. E Ele pode mudar as nossas histórias. Mas para isso é necessário, Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A legalidade da sua vida, para que Deus haja, está nas mãos de Deus quando você assim o entrega. Por isso, eu te convido, entrega a tua vida ao Senhor. Eu quero orar para que você possa entregar a sua vida ao Senhor e Deus possa mudar esse quadro de medo, de tempestade na tua vida, em quadro de bonança e de bênção na sua vida. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e meu Pai, eu quero te louvar por este momento, por estas palavras poderosas que eu creio criaram um impacto na vida do meu irmão, da minha irmã, daqueles que nos assistem, para que o Senhor possa mudar o quadro deles de medo, Senhor, de angústia, de ansiedade, de tempestade, numa grande bonança, cheio de paz e de amor, de lucidez e direção. Que o Senhor venha penetrar na vida deles, de cada um deles, Senhor, e mudar a história da vida deles. Que toda a maldição do medo seja transformado em grande alegria de paz e de amor e de uma vida abençoada. Eu quero te agradecer por mais este momento em que nós podemos compartilhar um programa especial como este, momento de reflexão contigo e com a sua família. Obrigado. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo momento de reflexão.